O pastor tinha me passado aqui um tema, né? Para a gente conversar um pouquinho. Renovação e edificação espiritual, né? Então, vamos ver se a gente troca um pouquinho, né? De experiências, de fala, né? O que seria, então, essa renovação espiritual, né? O que é uma renovação? Se a gente precisa de renovação é porque algo está errado, né? Algo não está certo dentro de nós, né? O que é uma renovação? É um processo contínuo, alinhado com Deus. É a gente o tempo todo ali, buscando e aprendendo um pouquinho mais de Deus. A edificação espiritual, né? É um fortalecimento da fé e do caráter em Cristo, né? É através da edificação que a gente vai fazendo, vai trabalhando, vai tirando tudo aquilo que não serve, que não é de Deus, de dentro de nós, e cada vez mais a gente vai se achegando mais perto daquilo que Jesus quer que a gente seja, né? E eu preparei aqui, gente, tem só 20 folhas, frente e verso, calma, até meia-noite acaba, tá? Tô brincando, gente, tem pouquinho, tá? Eu separei aqui 3 pontos que eu queria passar para a igreja nessa noite, bem rapidinho. O primeiro dele é a necessidade de uma renovação. Esse é o primeiro, que a gente tem aí em Romanos 12, 2. Não sei se a tradução está igual, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, ele está aí inserido num contexto aí da carta de Paulo para a igreja de Roma, né? Está no 12, 13, 14, ele vai até o 15, mais ou menos. E ele foi escrito aí por uma igreja composta de judeus e gentios, que enfrentavam desafios para viver em unidade e manter um testemunho fiel e uma sociedade aí influenciada pelas culturas pagãs do Império Romano. Então, a opressão era muito grande ali no momento, né? Os cristãos, eles estavam rodeados por valores e práticas que contrariavam aí os princípios do Evangelho, como idolatria, imoralidade, orgulho e muitos outros aí, né? Também os cristãos, eles estavam sob forte pressão para se conformar, né? Ele está falando para que não se conformeis, né? Mas a pressão era para que se conformassem com os padrões da época, como culto ao imperador, valores hedonistas e divisões étnicas, né? E aí Paulo, então, ele passa a fazer instruções para a igreja de como viver como cristão, né? Esses valores hedonistas aí, para quem não sabe, é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo. O que importa é o prazer, não importa como ele vem, o que é importante é o prazer, né? E foi elaborado aí pela Grécia Antiga, né, que acredita-se que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para o encontro da felicidade, né? Então, não era algo aí favorável para Deus, né? Não é algo que a gente costuma ver e aprender que é para a gente seguir a Jesus, né? Tudo isso é contrário daquilo que ele fala, né? A idolatria não é para adorar a não ser Jesus. A gente só adora um Deus, né? Não é para adorar santos, não é para adorar cantores, não é para adorar nada. É só a Jesus, né? E aí Paulo, ele vem com 2 ordens aí, nesse versículo. A primeira ordem, não vos conformeis com este mundo. É a primeira ordem que Paulo fala. Né, que ele adverte os cristãos aí a não acreditarem nos padrões e valores do século, que era marcada pelo pecado e pela rebeldia contra Deus, né? Eu acredito que o lugar ali devia ser horrível. Se hoje, né, a gente, com toda a estrutura que nós temos, com vários cristãos, né, que já entendem quem é Jesus, a gente já tem dificuldade, a gente vê coisas que a gente olha, a gente não acredita. Imagina naquela época,
né? Onde o facão passava no pescoço mesmo e morria, né? Hoje ainda tem, né? Nós temos ainda, mas acredito que um pouquinho menos, né? E aí nós vamos para uma segunda ordem de Paulo aí. Transformar-vos pela renovação e pelo vosso entendimento. Transformar pela renovação e pelo vosso entendimento. A transformação ocorre de dentro para fora. E vem pela mente. Primeiramente, vem pela mente. A gente tem que querer a renovação, né? Se a gente não quiser, não adianta ninguém vir até nós e falar que nós não vamos seguir e acreditar. A gente tem que sentir lá dentro essa renovação. Essa renovação acontece por meio da palavra de Deus. Oração, comunhão com outros crentes e obediência ao Espírito Santo. O propósito é discernir a vontade de Deus e vivê-la plenamente, a vontade de Deus. Não viver a vontade do homem, não viver a nossa vontade, mas a gente viver a vontade de Deus, que ela sempre será melhor do que a nossa. Às vezes a gente pensa, né? Eu costumo falar que, falei isso na igreja, na outra pregação, às vezes a gente busca alguma coisa, né? E aquilo não vem, né? E eu falo assim que eu, por muitas vezes na minha vida, eu queria algo de Jesus, que eu falo que era a bala de iogurte. Eu queria que Jesus me desse essa bala de iogurte. Só que daí vinha uma cesta enorme, enorme, com muitas bênçãos, muito maior do que a bala. Lá tinha chocolate, né? Tinha flores, tinha tudo lá dentro. Mas eu continuava buscando a bala de iogurte, né? O que é a bala de iogurte? Perto daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E muitas vezes a gente pede, mas não vai vir. Porque às vezes a gente não está preparado e às vezes não é para nós mesmos, né? E isso não quer dizer que Deus é ruim, que Deus não nos ama, pelo contrário. Ele ama tanto que certas coisas Ele corta para o nosso bem, né? O versículo aí de Romanos, ele ensina que a verdadeira adoração a Deus não se limita em rituais, mas envolve uma vida transformada, que rejeita os valores mundanos e busca refletir a vontade de Deus. Isso exige constante vigilância espiritual e comprometimento ao Evangelho. Não adianta, a gente vir uma vez por mês, uma vez cada 6 meses na igreja, uma vez por ano, na festa de Natal. É constante. O inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não é assim que a palavra diz? Um deslize nosso, ele pega. Então, essa busca nossa, ela é constante. Se de repente a gente não entende alguma coisa, a gente tem que pesquisar, tem que buscar nos nossos pastores. Se eles não souberem responder, eles vão buscar no missionário, vão buscar a quem está acima deles. Mas a gente às vezes pode não ter a resposta naquele dia, mas nós vamos ter. E a busca nossa tem que ser com pessoas que realmente é de Deus. Porque se a gente for buscar em pessoas que não acreditam naquilo que a gente acredita, nós vamos sair piores do que a gente chegou no lugar. Ou chegou para conversar com a pessoa. O que nós precisamos, então, aí nesse primeiro item? Abandonar os padrões do mundo e buscar uma transformação contínua, todo dia, em Deus. Permitindo que Ele renove nossos pensamentos e nos conduza à sua vontade. Lembre-se, precisamos querer ser transformados. Aceitar que Deus tome as rédeas de nossa vida por inteiro. Não é só, Deus, cuida só da minha finança, que do passeio cuido eu. É completa, não pode esquecer de nada. Ou fingir que esqueceu. Ela é inteira, por inteiro, e não apenas alguns departamentos da nossa vida. Tomar as rédeas significa guiar, dirigir, controlar algo. Será que a gente realmente permite que Deus dirija a nossa vida? Em todos os departamentos? Será que em algum momento a gente não fala,
Deus, ó, deixa eu pegar aqui de volta aqui que eu coloquei. Deixa que eu vou fazer. E aí a gente faz, quebra a cara e começa tudo de novo, não é? O mundo, ele pode influenciar nossa mente, nosso coração. Mas nós precisamos buscar a transformação pelo Espírito Santo. Todos os dias, repito, gente, é todos os dias. Como que nós renovamos a nossa mente? Leituras da Bíblia, oração, adoração, tudo aquilo que Deus permite e que é dele. Eu falo que em momentos muito difíceis da minha vida, a adoração, o louvor, ele fez parte muito forte na minha vida. E teve 3 que eu escutava muito, mas muito, muito mesmo. E quando eu via que a situação apertava, eu ia para o louvor. Então eu escutava louvor, aquele hino. Eu chegava a escutar, irmãos, o mesmo hino, numa noite, mais de 50 vezes. E quando eu via que ainda o meu pensamento estava mais alto que o louvor, e eu não conseguia escutar a voz de Deus, e eu ia lá e aumentava o louvor. Então eu começava às vezes a ouvir aquele louvor 7 horas da noite, eu amanhecia 7 horas da manhã, 50, 60, 70, 100 vezes aquele louvor, para que Deus acalmasse o meu coração, e eu conseguisse chegar e ouvir a voz de Deus. É no silêncio, né? É de boca fechada. Eu aprendi também, gente, que a gente tem que calar. Eu aprendi a calar também. O negócio está lá pegando, e você olha e você se cala. A gente tem que aprender a obedecer, a abrir mão de certas coisas, para a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida. O segundo ponto vai bater com o que o missionário colocou aqui, logo no início aqui que ele colocou. Despojando-se do velho homem. Esse é um segundo tema, né? Efésios 4, 22 até o 24. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito da vossa mente, e vós revestais, ou revestis, né, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Né? Despojar do velho homem, né? A missionária começou aqui a falando, né? O que Paulo está fazendo aqui? Ele está exortando os cristãos de Efésios, né? Para viverem de forma digna ao chamado de Cristo, né? E para ser chamado de cristão. Paulo, ele faz um paralelo ali entre a antiga maneira de viver, caracterizada pelo pecado, com a nova vida em Cristo, né? Os versículos anteriores aí, que seria o 17 até o 21, Paulo ensina que os cristãos não devem viver como gentios, cuja mente está obscurecida e alienada de Deus, em Deus, devido à ignorância e dureza do coração. Dureza do coração, né? Eles viviam na corrupção e na imoralidade. É o velho homem, né? O que será que tem aí no velho homem nosso antigo, que a gente não jogou para fora ainda, né? Aquela briga com o pai lá atrás, com o irmão, né? A briga com o vizinho, né? Aquela coisa que a gente fez. Será que ainda tem coisas do velho homem para a gente cuspir para fora, vomitar tudinho e chegar mais pertinho daquilo que Deus deseja que nós sejamos? Paulo fala de abandonar o velho homem, deixar a antiga natureza pecaminosa e seus hábitos para viver em santidade, renovar o entendimento, permitir que novas mentes sejam transformadas pela verdade de Deus, permitir a gente receber aquilo que realmente é de Deus, revestir-se do novo homem, adotar uma nova natureza, criada à imagem de Deus, marcada pela justiça e santidade. Agora vamos lá um pouquinho, alguns hábitos e comportamentos contrários
a vontade de Deus, que devem ser completamente abandonadas. Vamos em alguns versículos aqui. A mentira e os enganos. Efésios 4, 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. A ira descontrolada. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Está ali? Furtos e desonestidade. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Palavras corruptas, fofocas ou ofensas. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graças ao que ouvem. Amargura, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Efésios 4, 31. Toda amargura, a ira, e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós. Né? Está tudo aí. E aí o que a gente tem que fazer? Substituir por atitudes do novo homem. Como? Efésios 4, 25, falar a verdade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ser bondoso, íntegro. Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais, né? Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Novamente eu repeti ele aqui. Praticar o perdão e a misericórdia. Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Viver em amor e obediência a Deus. Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Olha aí, nós temos o velho homem para tirar, e nós temos o que podemos substituir, né? Substituir a ira pela bondade, a mentira pela verdade, né? Devagarzinho, vai tirando, quando vai perceber, tirou tudo, né? O terceiro ponto aqui, a renovação diária, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É todos os dias, né? A gente não pode esquecer que o Senhor, Ele quer só a nossa primícia. Abrimos nossos olhos. Espírito Santo, bom dia. Seja bem-vindo na nossa vida. Gente, parece que não, mas é mais do que suficiente, né? Acordar e glorificar que a gente está vivo, que nós estamos vivos, que Deus nos deu o privilégio de acordar novamente mais um dia, né? Agradecer aquele sol, aquela chuva que está naquele dia, agradecer porque a gente tem um teto, porque a gente tem uma comida, né? Tudo isso faz parte do novo homem, porque o velho homem é aquele que reclamava, aquele que blasfemava, aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que enganava. Ele morreu, ele não existe mais, ele não pode existir mais em nós. Paulo encoraja os cristãos para perseverar em meio às atitudes. Paulo explica que apesar das tribulações físicas
internas e externas, não podemos desanimar. Porque o homem interior, ou seja, o espírito, é renovado diariamente, né? A renovação espiritual não é um evento único. A gente vem aqui, louva, sai daqui cheio e amanhã acabou. Não tem nada. Não, é todos os dias. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos sustenta. Sem a sua presença em nossa vida, nada somos. Deus é Deus sem nós, mas não somos nada sem Deus, né? Para pensar, como está a nossa vida? Quais as áreas da vida que precisam ser renovadas e fortalecidas? Será que tem alguma aí? Né? O processo de renovação é doloroso, porém Deus nos dá forças para enfrentar e nos transformar. Isaías 4:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A águia, ela é uma ave mais majestosa. Ela enfrenta um momento importante e único em sua vida, quando envelhece. Com as garras gastas, o bico enfraquecido e as penas pesadas, ela precisa tomar uma decisão. Uma decisão que pode mudar completamente a sua vida. Morrer ou se renovar. Uma vez, igreja, quem me conhece há bastante tempo, eles falam que depois que eu tirei as amígdalas, eu fiquei mais tranquila, sabe? Que eu deveria ter tirado antes. Eu era bem agitada. Eu trabalhava numa distribuidora de combustível. Muitas vezes eu entrava 4 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Aí eu chegava em casa, ainda ia lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, né, cuidar de 2 filhos, né, marido trabalhava fora, e aquela vida agitada. E um dia eu cheguei no médico, o médico com meus exames todos na mão, ele fez essa pergunta aqui para mim: hoje você vai decidir aqui dentro, se você vai viver ou se você vai morrer. Ou você para, ou mais uns meses você está no caixão. E aí, foi a hora de decidir, né? Cortar, dar uma parada, né? Arrumar alguém para cuidar da minha casa, porque eu não aceitava que ninguém cuidasse da minha casa. Então, arrumei alguém para fazer uma faxina cada vez em quando, né? Tinha uma pessoa que cuidava dos meus filhos. E assim, eu fui parando, porque a gente chega à conclusão que não vale a pena. Não vale a pena. Hoje, tem muitas pessoas que poderiam estar ganhando triplo do que eles ganham. E muitos estão preferindo ganhar menos, a vida mais tranquila, mas ter a oportunidade de viver em família, com os filhos, com a esposa. Então, nem tudo vale a pena, né? Para continuar, a águia sobe ao alto de uma montanha e inicia um processo doloroso. Será que a gente já não iniciou muitas vezes esse processo doloroso? Ela arranca o bico contra as rochas, até que um novo cresça. Com o novo bico, ela arranca suas garras velhas. Por fim, remove suas penas antigas, para que novas possam crescer. Esse processo leva tempo e exige sacrifício, mas ao final, a águia é renovada e pode voar alto novamente. Será, gente, que não tem muita pena aqui ainda não? Será que a gente não tem que chegar no nosso cantinho, no nosso quarto de oração, no nosso íntimo e arrancar certas coisas da nossa vida? Arrancar aquele desgosto que muitas vezes os filhos fizeram para nós? Eu tive muitos, gente. E eu falo que nessa caminhada eu descobri. O pessoal falava assim: o fundo do poço é maravilhoso, dá para você ver as estrelas. E eu teve momento que eu descobri que o fundo do poço não tem fundo. Você só vai caindo. Você só vai caindo, vai caindo. Quando você pensa que você se enroscou em alguma coisa, você cai novamente. A vista é maravilhosa, sim. Mas o levantar, você levanta, você cai, né? Tem alguma coisa para ser arrancado? Vamos arrancar, gente. Vamos tirar tudo aquilo que não presta.
Assim como a águia, há momentos em que precisamos deixar para trás aquilo que nos impede de crescer espiritualmente. Velhos hábitos, pensamentos negativos e pecados que pesam em nossa caminhada. A edificação espiritual é o resultado dessa renovação. Uma vida mais leve, fortalecida e capacitada para voar nas alturas dos planos de Deus. Se nessa caminhada, irmãos, perceber que ficou só nós e Deus, tem muita gente, porque Deus é o suficiente, né? A águia, ela voa sozinha, ela chora sozinha, ela arranca as penas dela sozinha, ela vai para um alto onde ninguém pode ver. Por quê? Porque esse processo é ela que tem que fazer. Aquilo que está aqui dentro, somos nós que temos que tirar. Não é ninguém, não é nosso vizinho, não é nosso irmão, não é nosso pai. Somos nós. Então bora lá? Abandonar mágoas ou ressentimentos. Assim como a águia precisa arrancar o velho para crescer, hoje somos chamados para perdoar e deixar o passado para trás. José perdoou seus irmãos. Está lá em Gênesis 50, 20, 22, que eu acabei não colocando aqui. Mas ele perdoou. O que precisamos perdoar? O que está impedindo a nossa paz espiritual e termos realmente um relacionamento saudável com Deus? O que será que precisa? O segundo aqui, trocar hábitos prejudiciais por saudáveis. Assim como a águia troca suas garras, podemos trocar hábitos destrutivos como vícios, preguiça espiritual, pensamentos negativos ou práticas por práticas que edificam. Como? Quando gastamos horas nas redes sociais, podemos decidir a pegar a Bíblia, ou ouvir, ou assistir um testemunho, um louvor, ou alguma coisa, Bíblia e oração. Romper com ambientes ou amizades tóxicas, não serve, gente. A gente precisa respeitar, mas nem todos vão caminhar conosco, com a gente. Às vezes relacionamentos ou ambientes nos afastam de Deus. A renovação pode significar sair de um lugar que está nos puxando para baixo. Abraão deixou a sua terra e a família, está lá em Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Será que não temos ao nosso derredor pessoas ou alguém que está minando a nossa fé? Olha quanta coisa a gente tem que pensar, né? Precisamos respeitar as pessoas, mas elas não precisam estar junto conosco. Oramos por elas, mas elas não precisam estar lá minando a nossa saúde mental. Dedicação e oração e meditação na palavra. Assim como a águia busca altura para se renovar, nós nos edificamos espiritualmente ao buscar intimidade com Deus. Como? Separar 15 minutos diário para oração. A Bíblia é bíblico. Jesus orando em lugares solitários. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. É no deserto que Deus, Ele faz a obra em nós. É a melhor escola. É no deserto. Comunhão com outros cristãos. Edificação também acontece em comunidade. Assim como a águia retorna fortalecida, precisamos da força e do apoio da igreja. Como? Participar de grupos de estudo, culto ou discipulados e outros programas que a igreja tem. Bíblico, a igreja primitiva vivendo em comunhão, está lá em Atos 2, 42 ao 47, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam junto e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias
no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam a salvar. Praticar o fruto do Espírito. A edificação se manifesta em nosso caráter. Exercitar paciência, bondade e domínio próprio. Nos tornar mais parecidos com Cristo. Como? Alguém que ao invés de reagir com raiva, escolhe responder com calma, paciência, domínio e amor. Está lá no bíblico, está lá o ensino de Gálatas 5, 22 ou 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância. Contra essas coisas não há lei. Pode usar à vontade, gente, pode estourar de usar, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vangloriar, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Finalizando. Deixa eu ver se eu não estourei o tempo, gente. O que precisamos arrancar hoje da nossa vida, para permitir que Deus renove a nossa vida? Tem ainda coisa aí? Pensa aí, joga para fora, né? Senhor, não quero mais, né? Pense num único hábito ou pensamento para abandonar e a substituir por algo que edifique a sua fé. Só um, já vai fazer muita diferença na nossa vida, né? Eu falo, igreja, que é uma coisa que eu pratico e eu falo para as pessoas. O nosso dia a dia, ele não é fácil. Nosso trabalho, às vezes, é muito desgastante, né? E quando isso acontece, antes de chegar na nossa casa, a gente precisa jogar isso fora. Mas como que a gente vai jogar fora? Vai pegar o primeiro e dar murro até ele cair no chão? Não, igreja. O que a gente faz? Se a gente está de carro para ir para a nossa casa, a gente vai fazendo um zigue-zague por outras ruas, para numa padaria, compra um pãozinho, atrasa a chegada uns 10 minutinhos em casa, está de ônibus, para uns 2, 3 pontos antes, e vai caminhando. Essa paradinha, gente, ela é poderosa. Ela salva famílias, casamento, ela salva tudo. Porque nesse momento a gente vai descarregando, vai descarregando. Quando a gente chega na nossa casa, aquilo que estava pesado, que a gente ia descarregar direto na onde? Lá na nossa casa, a gente deixou no caminhar. Isso é um exercício que eu faço constantemente, eu falo para as pessoas. Gente, faça porque isso vai, pode ter certeza, vai mudar muito a tua vida. Deixa lá para trás. A gente pode também escrever uma lista de coisas para orar, buscar ou mudar em nós. Peça ao Espírito Santo ajuda nesse processo, né? Que sejamos águia e, se preciso for, arrancamos as nossas penas para receber o renovo de Deus. Não deixa nada velho, não deixa nada impedir o nosso caminhar com Cristo. Jesus disse que a nossa caminhada não seria fácil, e nunca vai ser, né? Jesus foi perseguido o tempo todo, nós também seremos, né? Só que ele fala que é para a gente perseverar, né? E ali, perseverando, a gente chega no caminho onde a gente quer chegar, tá bom? E eu queria fazer a oração. O pastor vai fazer a oração final, pastor?